Olá, está no ar o MPMG Entrevista. Eu sou Valquíria Rios e vamos falar com a promotora de justiça Érica Matosinhos sobre fraudes digitais contra pessoas idosas. Doutora Érica, é sempre uma satisfação tê-la conosco. Obrigada e bem-vinda. Eu que agradeço, Valquíria. Bom, a promotora participou de um seminário nacional realizado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP, sobre fraudes digitais contra idosos, que tem preocupado bastante autoridades em todo o país. Doutora, qual é o cenário atual? Os casos vêm crescendo? Nós temos, Valquíria, um grupo de trabalho no CNMP, do qual eu participo, em que a gente discute só estratégias para que a gente possa combater essas fraudes digitais em relação à pessoa idosa. Tem sido tão frequente, nós estamos, na verdade, numa revolução tecnológica. Hoje, você não consegue utilizar o banco de maneira adequada se você não tem um aplicativo. A gente utiliza o Pix de uma maneira muito frequente, inúmeras compras por meio digital. E hoje, esse mundo digital, ele tem inúmeras facilidades. Inclusive, pode, para a pessoa idosa, significar uma qualidade de vida muito importante, dando a ela autonomia, independência. Mas, para isso, a pessoa idosa ela precisa se letrar, que foi até uma das iniciativas que nós, do grupo de trabalho que a gente tem no CNMP, que a gente entendeu muito importante. Então, nesse seminário, foi lançado um curso de letramento digital para a pessoa idosa, para que ela possa entender como funciona e entender qual a melhor forma de se precaver dessas fraudes digitais. Quais são os golpes digitais mais comuns aplicados contra pessoas idosas hoje em dia? Antes de qualquer coisa, Valquíria, só um dado que eu acho importante: 82% das pessoas idosas já foram vítimas de alguma tentativa de fraude digital. De que forma que ela vem? Ela utiliza, além da falta de letramento digital da pessoa, também essa questão da população idosa, ela está muito acostumada com relação interpessoal e ela confia muito nas mensagens que ela recebe. Então, isso acontece através de aplicativos de mensagem, em que a pessoa recebe e fala, olha, tentar entrar no seu banco e você precisa regularizar, clique aqui nesse link. A pessoa clica e acaba sendo vítima de um golpe. Central de atendimento bancário, elas recebem ligação de uma suposta central de atendimento e aí acabam fornecendo senha, dados pessoais. Então, isso é um problema. Clonagem de conta, a gente tem visto bastante. Empréstimos indevidos que são feitos, a gente viu, né, essa fraude do INSS, e a pessoa acaba não percebendo. É muito comum também eles conseguirem clonar a conta telefônica de algum familiar e manda mensagem pedindo dinheiro, falando que está passando alguma necessidade, e a pessoa acaba, sem procurar ligar para o familiar, né, transferindo dinheiro para essa conta. Links fraudulentos, páginas falsas na internet, né? Muitas vezes você entra no Instagram e aí se te oferece um produto, esse produto, na verdade, ele não existe, a empresa não existe, e a pessoa acaba entrando e fazendo a compra. Doutora, como o Ministério Público tem atuado para prevenir e combater essas fraudes? Ao que parece, a missão não é fácil. Não é fácil. E, da onde eu vejo, não adianta só reprimir o crime, isso é imprescindível, a repressão é imprescindível, mas a gente precisa atuar prioritariamente na prevenção. A gente precisa capacitar essas pessoas idosas para que elas não sejam vítimas desses crimes digitais. Então, para isso, a gente tem que investir em campanha, ter uma atuação coordenada da Promotoria de Defesa da Pessoa Idosa com os PROCONs, com os promotores da área do consumidor, com os promotores criminais, com os gestores da política pública, com a sociedade, para que a gente invista em campanhas, em conscientização dessa parcela da população. Porque esse tipo de crime, o maior problema dele não é só o financeiro, mas é também o reflexo psicológico que isso causa numa pessoa idosa. Isso traz um sofrimento muito grande, uma sensação de incapacidade, vergonha, medo. A pessoa idosa acaba não querendo mais mexer com tecnologia e acaba ficando dependente do familiar. Eu tenho relatos, inclusive, de familiares que tomaram o celular da pessoa idosa. Então, assim, ela fica sem minimamente uma possibilidade de comunicação. Então, assim, não é só a questão patrimonial, vai muito além disso.
Bom, em relação ao seminário em Brasília, quais foram os principais encaminhamentos e estratégias discutidas? Na verdade, o encaminhamento são estratégias e propostas que o Conselho Nacional do Ministério Público propõe para que nós, enquanto ministérios públicos, a gente possa seguir. Então, nesse seminário, o objetivo foi refletir sobre esses crimes digitais para que a gente consiga se articular para evitar que isso continue acontecendo e que essa escalada desses crimes ela possa ser minimamente estancada, né? O objetivo do seminário é criar respostas coordenadas dos ministérios públicos como um todo. E aí, a gente precisa estruturar o sistema de justiça, a segurança pública para enfrentamento disso. A gente ainda tem muita dificuldade na apuração desses crimes. A gente, enquanto sociedade, ainda não se estruturou. E aí, se você for perceber, está havendo uma mudança muito grande no tipo de crime. O crime patrimonial, furto e roubo, ele tem diminuído e tem aumentado os crimes digitais, porque é muito mais fácil, né? E você consegue fazer de qualquer lugar. Então, a gente tem que se estruturar enquanto Ministério Público para melhor apuração desses crimes e se estruturar também para mostrar para a sociedade quais são as estratégias que os criminosos estão utilizando com mais frequência, para que a própria sociedade, no momento em que é exposta a esse tipo de situação, ela consiga se prevenir. Quais orientações práticas a senhora daria para que idosos e familiares evitem cair em golpes digitais? Não clicar em nenhum link. Então, sempre que você receber alguma informação que tem um link, procure entrar na página daquela, por exemplo, se é do banco. Você entra no seu aplicativo do banco e vai fazer todo o procedimento dentro do aplicativo. Não clique em link nenhum. Não forneça senha. Não dê nenhuma informação pessoal ou sequer confirme informação pessoal por telefone. Quando alguém entrar em contato com você, você já tem o contato do seu gerente, você já tem o contato. Então, você desligue o telefone e ligue para o seu gerente. E converse com a pessoa que você já está acostumada a conversar. Não entre, quando você estiver no Instagram e tudo, procure entrar no site da empresa, porque o Instagram tem acontecido com muita frequência. Então, você viu uma coisa que te interessa ali? Abre o site da empresa e entre lá e procure comprar no site. Mensagens. Quando você receber alguma mensagem falando de alguma situação, procure investigar. Eu vou dar o exemplo da minha mãe, que é uma pessoa idosa hoje, já foi inclusive delegada de polícia. Ela foi vítima de um golpe, de uma mensagem que ela recebeu do meu irmão pelo WhatsApp. Clonaram o telefone do meu irmão, inclusive com a foto, mas indicaram um Pix e uma conta que não era dele. Mas na hora e a pessoa pedindo e tudo, você fica tão preocupado que você acaba fazendo a transferência. Então, quando acontecer uma situação dessa, acalma o coração, busca ligar, busca entender, verificar se a conta é a mesma, se o Pix é o que ele normalmente utiliza. Eu acho que o melhor conselho que eu puder dar é não haja na impulsividade. Espere um pouco e investigue. Olha, eu agora estou assim. Quando alguém me manda mensagem pedindo Pix, eu peço um áudio para ter certeza que a voz é da pessoa, doutora. E olha, eu vou te falar que eles já estão clonando nossas vozes. Outra dica, quando te ligam de telemarketing, não fique falando alô, 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 porque eles estão usando isso para clonar a voz. Então, você fique calada, espere a pessoa falar. Se ela não falar, você desliga o telefone. E qual é o papel da família e da sociedade na proteção das pessoas idosas no ambiente digital? Quem já está mais familiarizado com o meio digital, que tenha paciência e cuidado para poder auxiliar as pessoas idosas a entenderem como funciona, sabe? Explicar exatamente isso. A geração mais nova, ela já nasceu no meio digital. As pessoas idosas não. Então, é uma novidade para elas. Então, ter essa paciência, esse cuidado de ensinar e de explicar como funciona, porque muitas vezes a gente deixa um telefone celular com uma pessoa idosa sem que ela saiba minimamente como funciona e ela acaba, por desconhecimento, se colocando em risco em vários momentos. E a gente, enquanto família, enquanto sociedade, se a gente tivesse paciência e disponibilidade de tempo para auxiliar no entendimento, ia evitar inúmeros golpes. Só para a gente fechar, qual é a mensagem que a doutora deixa para a sociedade e os idosos sobre o tema que tratamos aqui? O ambiente digital, ele pode ser um aliado muito grande para a pessoa idosa. Ele pode auxiliar na autonomia, na independência,
na participação social da pessoa idosa, ele nos auxilia, inclusive, a conectar com pessoas que estão distantes da gente, mas ele também exige alguns cuidados. Então, a mensagem que eu deixo é: procurem entender melhor, olhar na internet cursos, para que elas possam entender melhor como funciona, sempre desconfiar, ter um pé atrás. As pessoas idosas, elas confiam muito, elas vieram de um mundo em que a confiança era uma premissa, né? E hoje a gente precisa tomar mais cuidado. Excelente, doutora. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade, Paulo. Este foi o MPMG Entrevista com a promotora de justiça Érica Matosinhos sobre fraudes digitais contra pessoas idosas. Do Ministério Público de Minas Gerais para a agência Rádio Web, Valquíria Rios.